Boa, galera! Então vamos falar sobre os finalistas desse programa. Vamos fazer uma análise quantitativa e qualitativa de cada uma das startups que nós analisamos. Fiz esse quadro aqui com as 7 empresas aqui dentro, tá? Pra gente analisar juntos. E no final eu vou dizer qual eu investiria, porque. Então, assim, bem prático. O evento foi muito legal. Se você teve a oportunidade de acompanhar todas as entrevistas e viu cada uma das startups, que elas sirvam pra você de inspiração, pra você entender por onde buscar seus clientes, quais canais estão funcionando, como que as startups fazem pitch, como elas se posicionam, tem vários insights legais aí das entrevistas que vocês podem tirar, mas agora eu quero trazer minha opinião sobre essas empresas também, um pouquinho sobre o que eu acho do que cada uma tá se posicionando, cada uma tá falando, tá? Fala, galera, estamos aqui no Startup Summit, tô gravando esse vídeo aqui com uma promessa diferente dessa vez. A gente vai entrevistar várias startups aqui no Startup Summit. Se você não conhece o Startup Summit, é um evento que acontece em Florianópolis, o maior evento de empreendedorismo de startups da América Latina, e aqui tem mais de 1000 startups aqui dentro. Nós vamos entrevistar várias empresas, fazendo algumas perguntas para elas, e no final do vídeo a gente vai escolher qual a gente investiria e qual que a gente achou mais legal e por quê, tá bom? O vídeo de hoje tá bem bacana, um vídeo bem prático, e eu tô muito ansioso de compartilhar com vocês, beleza? Marcelo, conta pra gente como começou e de onde surgiu a ideia. Bom, a gente percebeu que o varejo ele tinha um problema com uma falta de informação, que era a jornada do cliente dentro da loja física. E a gente percebeu que basicamente as métricas que os varejos utilizavam até então eram basicamente a métrica de venda. Venda, uma ou outra fluxo, mas basicamente só isso. E a jornada do cliente, desde o momento que ele passa em frente à loja, decide ou não entrar, e a partir daí ele entender como que ele se comporta dentro do estabelecimento, isso nenhum varejista praticamente tinha essa meta. E cada vez mais no segmento onde a experiência do cliente é mais importante do que nunca, como que eu vou proporcionar uma experiência diferenciada se eu nem conheço o cliente? A partir daí que a gente desenvolveu esse produto para acabar com essa dor do varejista. Qual problema vocês estão resolvendo e qual o público? Bom, o nosso público hoje é basicamente franquias, mas se estende a qualquer rede de lojas, já um pouco mais estruturada, que busca entender melhor o comportamento, o perfil do cliente das lojas, a fim de proporcionar uma melhor experiência do cliente, mas também performance, porque o lojista muitas vezes eles não consegue identificar as oportunidades perdidas por conta de falta de formas de metrificar isso. Então, basicamente são essas as dores que a gente resolveu do nosso varejista. Como você conseguiu os primeiros 10 clientes e qual é o seu melhor canal de aquisição? Bom, como eu já tinha uma outra empresa que atuava com varejo, a gente olhou a nossa base. Então, a partir da nossa base de clientes, a gente conseguiu os primeiros clientes e a partir daí fomos desenvolvendo canais de vendas. Então, o nosso principal canal de venda hoje acaba sendo de parcerias comerciais através de consultorias e indicações, e a gente também tem uma equipe própria de prospecção e além de empresas parceiras que atuam também nessa parte de outbound. Quais são as suas principais métricas hoje? Quanto vocês estão faturando? Bom, hoje o nosso faturamento previsto para esse ano está em R$1,5 milhão de reais, né, o faturamento desse ano, e a gente tem perspectivas de até 2028 crescer 10 vezes, então uma meta bem ousada, mas possível de ser alcançada. E hoje o que a gente está buscando é quantidade de clientes. A nossa métrica principal é volume de clientes, mas a gente sempre acompanha também LTV, CAC, enfim, mas o nosso objetivo agora é a expansão, a escala. Aonde vocês querem estar daqui a um ano? Daqui a um ano a gente quer estar nos principais varejistas do Brasil. Hoje a gente já está em alguns varejistas bem relevantes, mas a gente quer escalar de fato esse produto. Esse ano a gente quer estar em ter mais de 2.000 câmeras e ano que vem a gente quer dobrar essa quantidade. Maravilha. Se você pudesse dar um único conselho para você mesmo no início da jornada, qual seria? Bom, hoje, para você abrir uma startup hoje e desenvolver um negócio, o ecossistema está muito mais favorável do que na época que eu comecei a empreender, por exemplo, há 17, 18 anos atrás. Então, usar esses canais como o próprio Sebrae, aceleradoras, mentorias, que isso facilita muito, você não precisa quebrar pedras que já foram quebradas por outras pessoas. Acho que esse é o conselho que eu daria. Muito obrigado, Marcelo. Conta pra gente como começou e de onde surgiu a ideia. Bom, a ideia começou há 4 anos atrás, quando a gente, na verdade, sentia dificuldade quando operava com e-commerce na parte de atendimentos. E conhecemos uma solução similar ao que a gente faz. Daí entendemos que nesse segmento, se a gente fizesse um pouquinho melhor, poderia ser um mercado bom a ser explorado. Qual problema vocês estão resolvendo e para qual público? A gente resolve o problema de gestão e atendimento no WhatsApp e nos principais canais de mensagem. E o público é qualquer empresa que tenha aqui muitos tickets de atendimento de mensagem por dia. Como vocês conquistaram os 10 primeiros clientes e qual é o seu melhor canal de aquisição hoje? A gente conquistou os 10 primeiros clientes ali na força dos amigos e da indicação, e o principal canal hoje é tráfego pago no Instagram e Facebook Ads. Quais são as suas principais métricas e qual é o seu faturamento? A principal métrica é MRR e o churn de MRR e o MRR efetivo.
Basicamente esse. E o faturamento, o último mês foi 1 milhão e alguma coisa. Aonde vocês querem estar daqui a um ano? A gente espera daqui a um ano estar com o dobro do faturamento desse ano, uma boa quantidade de clientes e uma solução um pouco mais madura, resolvendo alguns problemas de churn que a gente tem ainda no caminho. Se você pudesse dar um único conselho para você mesmo no início da jornada, qual seria? Tenha um bom RP, tenha os seus dados dos seus clientes, não se perca das métricas de SaaS. Obrigado. Bruno, conta pra gente como começou e de onde surgiu a ideia. O eKite nasceu dentro de uma agência de marketing que nós tínhamos e dentro dessa agência nós tínhamos dificuldade de fazer toda a gestão do processo de campanha, de lidar com os clientes. A gente precisava de muita ferramenta para resolver isso. E a gente falou, cara, não é possível que eu precise de um volume tão grande de ferramentas para resolver. Vamos resolver isso criando uma ferramenta própria. Criamos a nasceu o eKite até a gente botar ele no mercado para rodar. Então foi um problema interno que nós resolvemos com o desenvolvimento. Né? Legal. E qual que é o público que vocês estão atendendo hoje? Hoje a gente atende principalmente departamentos de marketing, equipes de marketing e agências. Então, todo mundo que gerencia campanhas de marketing faz sentido ser cliente do eKite. E como vocês conseguiram os 10 primeiros clientes e qual é o seu melhor canal de aquisição hoje? Perfeito. No eKite a gente sempre foi inbound marketing. A gente nunca fez outbound e tal. Então, todos os nossos clientes já desde o começo via conteúdo. A gente criou muito conteúdo antes mesmo de botar a empresa para rodar, né, no ar. E a gente, hoje, o melhor canal de aquisição é via SEO, nosso conteúdo, e via Meta Ads e Google Ads, investimento em mídia paga. Quais são as principais métricas de hoje e quanto vocês faturam? Hoje, a nossa principal métrica que a gente olha é MRR, churn e receita, porque como a gente faz também implantação e tal, isso faz todo sentido. Então hoje a gente está aí com um faturamento mensal aí de em torno de 500 mil reais. Legal. Aonde vocês querem estar daqui a um ano? Daqui a um ano, cara, pelo menos com 3 vezes esse faturamento, né, 3 vezes o nosso RR aí, a nossa meta. Se você pudesse dar um único conselho para você mesmo no início da jornada, qual seria? Resiliência, cara. Resiliência porque a gente sabe que abrir empresa de qualquer tipo de negócio, você vai todo dia ter vontade de desistir, principalmente no começo, só que só depois que tu passa de um período é que tu vai entender, cara, faz muito sentido isso aqui. Eu só aprendi porque eu cheguei nesses 3, 4 anos de empresa, né? O eKite tem aí pouco mais de 5 anos e foi a resiliência que nos segurou até aqui. Obrigado, Brunão. Valeu. Como começou e de onde surgiu a ideia? Trabalhei com dropshipping durante muito tempo, só que eu via que tanto várias outras pessoas que trabalhavam com dropshipping tinham a dificuldade de criar uma marca mais personalizada do jeito deles. E foi aí que eu vi com os meus alunos, eu dava consultoria de dropshipping e tudo mais, que eu falei, olha, tem um modelo bem parecido com o drop, só que você personaliza os seus produtos e tudo mais, e aí eu fui e trouxe o print on demand aí pro Brasil, possibilitando que ela conseguia personalizar do jeito dele. Qual problema vocês estão resolvendo e qual que é o público-alvo? Nosso público-alvo hoje são empreendedores que querem criar sua marca de roupa sem precisar ter estoque. Então, a gente resolve esse problema da pessoa, ela não precisar fazer grandes investimentos em estoque, não precisar cuidar de logística. Então, a gente possibilita com a WillDraw, a gente possibilita isso. Como vocês conquistaram os 10 primeiros clientes e qual é o seu melhor canal de aquisição hoje? Produção de conteúdo no Instagram, principalmente, e o principal canal de aquisição hoje é o Instagram, meu Instagram. Quais são as suas principais métricas hoje e quanto vocês faturam? Hoje, nossa principal métrica é o nosso MRR, a gente está com 14 mil de MRR e também o GMV, a gente está com aproximadamente 90, 100 mil de GMV mensal. E aonde você quer estar daqui a um ano? Daqui a um ano eu quero crescer pelo menos 5 vezes esses números. Boa, gostei. Se você pudesse dar um único conselho para você mesmo no início da jornada, qual seria? Não pensa muito, testa, se teve uma ideia dentro do seu negócio, testa, valida o mais rápido possível, você ter o feedback e conseguir consertar e testando o máximo possível. Parabéns, Pablo. Vamos lá, rapidinho. Conta pra gente como começou e de onde surgiu a ideia. Começou em um processo de inovação aberta, onde o empresário tinha um problema, ele queria resolver esse problema, que era justamente atendimento dentro da imobiliária dele. E eu falei pra ele que se ele tivesse dinheiro, eu montaria uma startup, não resolveria só o problema, mas montaria uma startup extremamente lucrativa. Ele entrou como investimento, a gente criou o projeto, rodou no mercado imobiliário e foi um tremendo sucesso. Que maravilha. Qual problema vocês estão resolvendo e qual o público? O nosso problema é que o pequeno empresário, micro e pequena empresa tradicional, que não sabe nem usar o WhatsApp, ele precisa também escalar as vendas dele, mas hoje o grande mercado não atende esses pequenos. Então a gente criou uma plataforma que não poderia ser igual a qualquer outra, que ela precisa ser super simples, onde ele consegue criar uma IA em menos de 5 minutos, conectar com o WhatsApp dele só escaneando o QR Code, e ele tem uma IA que sabe vender, porque na maioria das vezes ele mesmo sabe vender. Então não tem como eu exigir que esse cliente treine a tua IA. A nossa IA já é treinada, ele só precisa trazer os detalhes do negócio dele e já tem. Como vocês conquistaram os 10 primeiros clientes e qual é o seu melhor canal de aquisição hoje? Perfeito. Os 10 primeiros clientes foi através da autoridade do meu sócio, que já era do mercado imobiliário, e os 10 primeiros eles vieram 100% gratuito, eu atendi eles de graça por um mês, para mostrar o nosso valor, e no próximo mês eles passaram a pagar. Quais são as principais métricas de você hoje e quanto vocês estão faturando? A principal métrica é que a gente conseguiu mais de 1.500 usuários em menos de um mês através de uma única estratégia de marketing, que foi gerar um senso de comunidade. A gente criou uma comunidade
onde a gente dava dicas de tecnologia de IA e todos os dias a gente fazia uma live para eles criarem a conta. Então a gente conseguiu 1.500. Qual que era a próxima pergunta? Quanto vocês estão faturando? Quanto que a gente está faturando hoje? 49 mil recorrente, mensal. E a gente tem uma expectativa de subir para 89 mil até o final do ano. Maravilha. E aonde vocês querem estar daqui a um ano? Daqui a um ano eu espero estar em Dubai, dentro de um dos maiores hubs de inovação, com a minha startup rodando e atendendo as grandes incorporadoras imobiliárias de lá. E além disso, a nossa startup está num valuation de mais ou menos 100 milhões. Maravilha. E se você pudesse dar um único conselho pra você mesmo no início da jornada, qual seria? Lori, faz tudo que você tem que fazer, que você tá fazendo, porque mulher, você arrasa. Ah, obrigada. Obrigada. Renata, conta pra gente, como você começou e de onde surgiu a ideia? A ideia surgiu de perceber que as pessoas têm muita dificuldade de cuidar da saúde e realmente engajar num cuidado verdadeiro. Qual problema vocês estão resolvendo e para qual público? A falta de cuidado na saúde tem levado as empresas a terem prejuízos com produtividade e afastamentos, por exemplo. É importante cuidar da saúde, principalmente saúde emocional. Maravilha. E como você conseguiu seus primeiros 10 clientes e por onde você consegue captar clientes hoje em dia? O nosso modelo de contrato é B2B, então a gente trabalha com grandes corporações e empresas. Nossos primeiros clientes foram de interações que a gente já tinha de contatos prévios. Qual que é o seu momento atual hoje e quanto vocês estão faturando? O nosso momento atual hoje é de crescimento. O nosso faturamento é o suficiente para fazer a manutenção da empresa e ter esse momento de crescimento. Qual que são os seus próximos passos? Aonde você pensa em estar daqui a um ano? A gente tem como ambição agora ter um crescimento, duplicar aí a quantidade de clientes na carteira e principalmente trabalhar no investimento comercial e de marketing. Se você pudesse dar um único conselho para você mesmo no início da sua jornada, qual seria? Escute a jornada dos outros também. Aprender com os erros. Boa, Renata. Obrigado, viu? Conta pra gente, como começou tudo e de onde surgiu a ideia? Na verdade, a HealthID, ela é uma spin-off de uma outra empresa, Perícias Médicas. Então, a gente, na época, viu um gargalo no mercado, que era a questão de exames de sangue. E aí, a gente instituiu a startup para justamente solucionar esse problema que a gente tem hoje. Então, qual o problema que vocês estão resolvendo e qual que é o público? Hoje, a gente resolve basicamente a jornada do exame de sangue, né? Hoje, pra gente fazer um check-up simples, a gente tem que ir num laboratório e coletar no intravenoso. Então, aqui, com as nossas soluções, a gente tem de forma muito menos invasiva e melhor fazer uma coleta de sangue humana, muito mais tranquila e também ter o acesso ao público em geral. Como vocês conseguiram seus primeiros 10 clientes e qual é o seu melhor canal de aquisição hoje? Perfeito. Nosso principal canal de aquisição é o LinkedIn e basicamente foi relacionamento. Então, a gente já tinha alguns contatos com a área de seguradoras por conta da outra empresa e junto com esse networking em geral a gente conseguiu ter esse acesso com as outras empresas. Boa. Qual é o seu momento atual hoje e quais são as principais métricas? Hoje nós estamos no momento de crescimento, né? Então a gente já está com a empresa consolidada, com algumas vendas bem encaminhadas e a expectativa de crescimento ela é bem promissora. Então, como aqui no Brasil ainda é um mercado incipiente, tem vários oceanos azuis a serem explorados aí nos longos dos próximos anos. Aonde você se vê daqui a um ano? Consolidado no mercado, né? Esperamos isso e principalmente revolucionando esse modelo tradicional que a gente tem com a coleta de sangue, trazendo algo bem palpável e a realidade para a atualidade do Brasil. Maravilha. Se você pudesse dar um único conselho para você mesmo no início da jornada, qual seria? É difícil essa, mas eu acho que principalmente focar em conexões, né? Então, nesse cenário de startups, de empresas, é o que acaba alavancando e o que possibilita também a gente ter um ecossistema forte, né, de inovação, que eu acho que atualmente no Brasil é algo bem de referência que a gente tem. Parabéns, cara. Valeu. Obrigado. Então, a primeira entrevista que a gente fez foi do Marcelo, da Flowix. E a solução que ele coloca é o seguinte, ele diz que o mercado tem falta de métricas sobre a jornada dos clientes em lojas físicas do varejo. 80% dos varejistas não conhecem a jornada do próprio cliente e desenvolveram um produto para mapear o comportamento do cliente dentro da loja. De fato, eu já escutei muitas vezes isso, de varejistas falarem que existe uma dificuldade muito grande para entender o comportamento dentro das lojas. Então, a loja tem muita rotatividade de gente, né? Então, muita gente entra, muita gente sai da loja e para eles é um desafio entender por que as vendas não acontecem, qual que é a taxa deles de compra, etc, né? Então, eu já vi vários sistemas e isso talvez seja até um ponto de atenção, né? Porque já existem vários sistemas parecidos. Então, o público-alvo deles são franquias e redes de lojas estruturadas e varejistas que buscam melhorar a sua experiência e performance do cliente, ou seja, qualquer varejista do Brasil. Hoje, os primeiros clientes vieram da
base dele, então como vocês viram na entrevista, ele já é um empresário, já tem outra empresa de varejo. O principal canal deles são parcerias comerciais e consultorias, e eles fazem hoje outbound. Então outbound com a equipe própria e outbound de empresas parceiras, né? Então eles terceirizam também uma parte da sua área comercial. Então o faturamento previsto para eles, eu acho que é 2025, eles podem ter se enganado na data, foi de 1,5 milhões. Então talvez o faturamento desse ano deles é previsto de 1,5, e a meta deles nos próximos 3 anos é crescer 10 vezes para 15 milhões. Meta extremamente agressiva, porque se você parar para pensar, a gente está falando de uma empresa de hardware, né? Então é uma empresa que lida com hardware, sem contar que aqui ele falou também, então que é um produto para mapear comportamento da loja dos clientes. Então o hardware tem uma barreira gigantesca de crescimento, barreira gigantesca de custos operacionais, de fabricação, de logística, difícil pra caramba. Então essa é uma empresa que eu, pessoalmente, eu não investiria nela nesse momento, assim. Porque eu não acredito muito em hardware. Eu conheço pouquíssimas empresas de hardware que vingaram e que cresceram pra caramba. Então é um pouco baseado nas minhas experiências pessoais, e que deixar isso registrado aqui, que esse julgamento é baseado no Bruno, né, nas minhas opiniões, nas minhas experiências. Eu também, apesar de conhecer o varejista um pouco desse mercado, eu também já vendi para varejista e eu sei como eles trabalham com margem apertada. Então negociar com varejistas implica em longos ciclos de venda, muita apertação aqui de margem, muita espremeção. Então, cara, você já vender hardware já é difícil. Você vender hardware para um varejista que já opera com margem pequena também é bem difícil. Então, super ponto de atenção. E outra questão que eu acho aqui é que se o varejista ele não tem uma percepção muito imediata da proposta de valor, né? Então, a câmera vai ajudar a mapear comportamento, que vai me ajudar a vender mais, que vai me trazer mais receita. Se não tiver muito clara essa proposta de valor, isso também aumenta o ciclo de venda, porque eles têm que ficar mostrando para os varejistas a proposta de valor, sem contar que talvez até os pequenos não comprem, e aí eles fiquem à mercê dos grandes. Então, tem prós e contras, né? Mas eu pessoalmente não sou muito fã de empresas de hardware, então por isso eu não investiria nessa empresa. A segunda empresa é a Jet Sales, tá? A Jet Sales é uma empresa de gestão e atendimento no WhatsApp e canais de mensagem. A solução para empresas com muito ticket de atendimentos diários. Então, empresas com alto volume de ticket de atendimento por mensagem. Os primeiros clientes foram de Força dos Amigos e Indicações, e o principal canal deles hoje é tráfego pago, Instagram e Facebook. Hoje, as principais métricas deles são MRR, Churn e MRR efetivo, legal. Faturamento de 1 milhão por mês, meta dobrar faturamento em 1 ano. Quais são os desafios deles? Problemas de churn que ainda precisam resolver. Cara, eu pessoalmente gosto bastante dessa empresa pelo seguinte motivo, tá? Então vamos abrir o site deles aqui. O que eu acho bacana da ferramenta deles é que é uma ferramenta bem horizontal. Então é uma ferramenta que ela atende B2B no WhatsApp, né? Então hoje, quando você pensa no B2B no WhatsApp, tem várias empresas grandes no mercado brasileiro que fazem isso. Por exemplo, você tem a TakeBlip, que é hoje, se eu não me engano, a líder do mercado em soluções de WhatsApp no Brasil. Então, quando você vende soluções de omnichannel para B2B, eu vejo que tem muito espaço. Hoje eles atendem indústrias, seguros e finanças, serviços profissionais, saúde e bem-estar, né? Então, eles têm múltiplos usuários na ferramenta, integração com a API oficial, funil de marketing, chatbot. Então, é uma ferramenta bem completa. Provavelmente os planos deles já são planos mais caros, né? Então, planos de R$1.000 aqui, e é um número e um gestor, né? Então, você pensa que grandes empresas têm múltiplos números, então provavelmente até o ticket deles médio deve ser um pouco mais alto, né? E, inclusive, você tem a opção de incluir agentes aqui, né? Por R$599 por mês. Cara, eu pessoalmente gosto muito dessa ferramenta pelo nível de maturidade do empreendedor, pela empresa já estar com faturamento alto, pela empresa já ter maturidade de métricas, por ser uma solução um pouco mais horizontal, vendendo para B2B. Apesar de ser horizontal, eles escolheram verticais específicas aqui, né? Então, essas 4 verticais aqui são as específicas que eles provavelmente devem focar hoje. Então, eu pessoalmente gostei muito dessa empresa aqui, e eu vou deixar aqui um favorito para ela, que essa aqui é uma que talvez eu invista. Então, vamos analisar as próximas. Gostei bastante dessa. Então, parabéns, João. A próxima é eKite, do Bruno. Então, eKite é uma empresa de gestão de campanhas de marketing, é uma ferramenta para substituir múltiplas ferramentas de marketing. Então, vamos abrir aqui o site da eKite também. A eKite é um sistema de gestão de equipes de marketing para alta performance, né? Então, o ICP deles devem ser agências, áreas de marketing, né? Então, eles têm hoje investidores da Hotmart, da Bossa. Legal, assim, já é uma empresa mais madura, dá pra ver que o produto é mais parrudo, né? Então, na entrevista ele falou que ele cresceu bastante com SEO também,
então eles já devem ter bastante maturidade. Hoje o público-alvo deles são departamentos de marketing, equipes de marketing e agências, né? Então hoje eles usam inbound marketing, ou seja, produção de conteúdo na veia, que funciona bastante, né? Provavelmente deve ser SEO, aqui é SEO, Meta Ads e Google Ads. Então eles criaram muito conteúdo aqui, né? Hoje eles têm MRR churn e receita, legal, 500k de MRR, bom MRR também, e a meta deles é em um ano aumentar para 1,5 milhão mês de faturamento. A empresa tem um pouco mais de 5 anos e o conselho que ele deixa é resiliência é fundamental. Bom conselho, Brunão. Então, galera, eu pessoalmente gostei bastante dessa empresa, faz todo sentido, não conheço muito o mercado de marketing de agências, conheço superficialmente, mas eu gosto muito de empresas que crescem via orgânico, né? Então, o fato dele já estar bem posicionado para SEO, crescer bastante com geração de lead, no orgânico, ponto positivo, mas ao mesmo tempo deixa uma grande interrogação sobre o que vai acontecer com o SEO no médio prazo por conta das pesquisas com inteligência artificial. Então a gente vê muito se falar sobre HubSpot ter perdido muito do seu ranking, sobre a ClickUp ter perdido muito do seu ranking orgânico, sobre grandes empresas estarem sendo impactadas por questão do orgânico das pesquisas por AI. Tudo bem que hoje as pesquisas por AI não representam nem 1% de todas as pesquisas que fazem no Google, né? Esse dado já foi dito, eu não lembro qual pesquisa foi que eu vi isso, mas foi numa pesquisa oficial e eu vi que 1% das pesquisas ainda, menos de 1% das pesquisas do mundo ainda são feitas no ChatGPT, então, ou seja, o SEO ainda vai prevalecer por muitos e muitos anos, né? Então, assim, eu vejo que tem um risco aqui, um pouco por conta dessa parte de você tá num momento meio incerto do que vai acontecer. Mas, assim, cara, grande parte das empresas que vivem de SEO hoje também deve estar com esse receio, então não é exclusivamente da eKite. Mas eu gostei muito da empresa, gostei muito da solução. Essa aqui provavelmente é uma das que eu investiria também, mas eu ainda tô mais inclinado na JetSail. Então, hoje a JetSail seria minha favorita e essa eKite aqui também é a segunda. Aqui ele também tem os ICPs deles, né? Então, agências, departamento, redes e franquias. Mas bem legal, assim, né? Uma ferramenta bem madura. Gostei bastante. Então, ponto pro Brunão também. Agora, vamos para a entrevista número 4, do Pablo. O Pablo, ele tem um print on demand no Brasil, permite criar marcas de roupas personalizadas sem estoque. Então, empreendedores querem criar marcas de roupas sem investimento em estoque. Seus primeiros clientes vieram via produção de conteúdo no Instagram, legal, né? O canal principal, o Instagram pessoal. Então, ele tem 14 mil de MRR, o que eu considero um MRR muito bom para quem usa um Instagram pessoal e que tá no início ainda. O gross merchandise value deles 100 mil, então GMV quer dizer o quanto ele processou na plataforma. É uma métrica que usa muito em marketplaces, né? O GMV. E a meta deles é crescer 5 vezes em um ano. Cara, agressivo, hein? Bastante. Para quem tem um canal só de aquisição operando hoje, eu acho 5 vezes de crescimento muito agressivo, né? Se ele tivesse hoje mais canais falando assim, não, estou investindo em SEO, estou investindo em tráfego, estou investindo em influencers, estou investindo em blá blá blá, mas assim, hoje crescer 5 vezes com um canal só, que ainda é o seu Instagram pessoal, que eu não saberia dizer quantas pessoas seguem no Instagram, ou quão populoso é o seu Instagram, eu acho muito agressivo, né? Aqui ele não diz quanto tempo ele tem a solução dele, não, eu não lembro aqui das entrevistas, mas dar um salto de 5 vezes, a não ser que ele tenha uma grande audiência qualificada, acho muito improvável. Então, por esse motivo, eu não investiria. Eu acho que a meta é muito ousada, tem poucas evidências ainda de sustentabilidade do negócio, tem poucas evidências de crescimento a longo prazo, então eu pessoalmente não investiria nesse negócio por não conhecer tanto o mercado de roupas, por não ver tanta sustentabilidade e porque eu tenho dúvidas ainda se o empreendedor tem essa capacidade de crescer um negócio 5 vezes em um ano, né? Mas principalmente porque eu tenho dúvidas de entender um modelo de negócio, né? Será que esse mercado é um mercado interessante? Quem é o público-alvo desse mercado? E qual que é a proposta de valor? Qual que é o problema que você resolve para eles, né? Porque às vezes fico com a impressão que é mais uma ideia legal de ter, né? Nice to have do que necessário. Mas de novo, não tô dizendo que o negócio é ruim, é só uma visão pessoal minha, né, do Bruno Okamoto. Vamos para o quinto ponto, né, o especialista.ai. Bom domínio esse aqui. IA para atendimento de micros e pequenas empresas, plataforma super simples, criar uma IA em 5 minutos, conectar no WhatsApp via QR Code, a IA já vem treinada para vender. Público-alvo são micro e pequenas empresas tradicionais que não dominam tecnologia. Os primeiros 10 clientes veio da autoridade do sócio no mercado imobiliário, então provavelmente deve ser um produtor de conteúdo aqui. A estratégia deles são comunidades mais lives diárias, gostei. Gosto muito de negócios que tem comunidade como core business.
business, porque comunidades, elas são muito importantes para retenção e network effect, então é super bacana. E aqui a gente já tem um resultado expressivo de 1.500 usuários em um mês, então provavelmente a audiência desse sócio aqui é uma audiência bem bacana, né? Então provavelmente a audiência desse sócio aqui é uma audiência bacana por já ter conseguido 1.500 usuários no mês. Então um negócio parece bem promissor. Ponto positivo, né? Já tem audiência, tem comunidade, né? Então quando a gente pensa numa estrutura de funil, então você tem a atenção em cima, né, o awareness, você joga as pessoas para uma comunidade, então você gera valor dentro de um ambiente para as pessoas falarem sobre vendas, sobre IA e tal, e depois você vende a sua ferramenta embaixo. Então a estrutura do funil tá madura, bem bacana. O faturamento tá legal também, 50 mil por mês. A meta pé no chão, cara, gostei bastante, assim, bem pé no chão. Agora, o que pegou para mim nessa entrevista, assim, que foi tipo, assim, me fez refletir se eu investiria ou não nessa empresa, foi ela ter uma meta de valuation de 100 milhões em um ano. Aí me mostrou uma mensagem muito clara sobre, assim, acho positivo a ambição, acho negativo uma ambição tão distante da realidade. Então, assim, você ter uma empresa, sem contar, né, concluindo o raciocínio, que você não constrói uma empresa só pensando em valuation, entendeu? Tipo, eu prefiro muito mais ter uma meta ambiciosa de faturamento do que de valuation. Então, eu acho que aqui ela me perdeu aqui um pouco também nessa parte de valuation, né? E, cara, o conselho que ela deixou é fazer tudo o que tem que ser feito, né? Então, beleza, assim, foi um conselho meio aberto, né? Agora a gente tem a Agile Health Tech da Renata, então falta de cuidado com a saúde, principalmente emocional, né? A gente tem também hoje prejuízos empresariais com produtividades e afastamentos. Então o alvo são B2Bs e empresas de grande porte. Os primeiros contatos foram interações prévias com os clientes, então provavelmente deve ter sido durante as entrevistas para validar a ideia dela, né? O faturamento ainda é o suficiente para manutenção e crescimento, então ela não quis abrir o faturamento. A meta deles é duplicar a carteira em um ano, ok, meta pé no chão. Então assim, por que eu não investiria nessa empresa? Primeiro, porque eu achei que ficou muito abrangente a solução, então não ficou muito claro para mim o que é a solução e como ela resolve algo mais concreto, assim. Então, tá, prejuízo com afastamentos e produtividade, tá, beleza. Mas isso não, ao meu ver, como contornar isso, qual que é a solução disso, né? Como fazer, putz, não sei, assim, talvez eu seja um ignorante mesmo e não consiga entender, mas eu achei muito confuso o produto, né? Não ficou claro para mim a proposta de valor e eu também não ficaria confortável de não saber quanto que essa empresa fatura, quais são os desafios dela. Então, o público-alvo ficou muito abrangente, né? Tipo, B2B. Pô, B2B, 70% do país é B2B, né? O PIB hoje é movido a serviços, então grande parte é B2B, né? E a gente, eu não sei, assim, ficou muito aberto, assim, então não gostei dessa. Por fim, a gente tem a Health ID também, que ela é uma empresa de coleta de sangue menos invasiva. Eu já vi esse filme aqui em algum lugar. Essa alternativa aos exames intravenosos tradicionais é um spin-off de uma empresa já existente, então aqui os empreendedores já têm uma experiência bacana, por isso já são um spin-off de uma empresa mais madura. Gostei do público-alvo, bem mais direcionado, né? O público-alvo são seguradoras, então, tipo, laser focus. E aí, quando falou do público geral, beleza, mas acho que seguradoras é o principal. Então, ele já tem hoje networking da empresa anterior, das seguradoras. Hoje, o LinkedIn, mais relacionamento, é um bom canal de aquisição. Então, ele não forneceu números específicos, né? E diz que as vendas estão encaminhadas, né? Então, que o Brasil ainda é um mercado incipiente, tem muito oceano azul, e o conselho que ele deu foi focar em conexões de networking. Então, assim, eu gosto da solução porque ela é uma solução muito boa. A gente já viu essa solução lá fora de uma pessoa que inclusive foi presa por fraude, né, por ela dizer que essa solução funciona e ela não funciona, tem até série no Netflix, mas eu gosto dessa solução porque eu vejo meu filho, por exemplo. Meu filho não consegue tomar vacina, assim, eu preciso de 3 pessoas para segurar uma criança de 5 anos porque meu filho morre de medo de agulha. Então ter soluções menos invasivas eu acho super positivo, assim.
Acho que afeta menos as pessoas, facilita o processo. Eu também acho muito legal a inovação do meio como está sendo feita, né? Então a gente já tira sangue, a gente já faz exame de sangue há muitos anos, da mesma forma que e ter formas novas, menos invasivas, menos prejudiciais, com resultados mais rápidos. Eu gosto desse tipo de evolução, acho que faz todo sentido. Agora, o que eu fiquei um pouco meio preocupado é que a gente ainda não tem muita clareza do momento da empresa, do faturamento da empresa. Sobre o canal, eu também achei que o canal ficou muito aberto, né? Então essa parte de LinkedIn, eu achei que a empresa ainda está no momento muito de testar canal, de testar público. Apesar de já ter um produto legal, também ainda é hardware, também ainda lida com logística, ainda lida com peças. O que eu acho ponto positivo é que ela pode vender para governo isso aqui, então pode ter um bom ticket médio, né? Então eu acho que tem boas oportunidades aqui, mas não é um negócio que eu conheço a fundo, eu não saberia como fazer marketing, eu não saberia como agregar nesse tipo de empresa, apesar de achar a inovação bacana, então por esse motivo eu também não investiria. Então nos resta aqui duas empresas as quais eu investiria aqui, a Jet Sales, que é a empresa de WhatsApp Omnichannel, e a eKite. Hoje, por opção, se eu fosse escolher uma das duas, eu investiria hoje na Jet Sales. Eu considero esse mercado um mercado mais maduro, pelo fato do empreendedor já ter uma estrutura comercial via tráfego pago, ele não tem oscilação de SEO, não corre tanto risco, o que também é ruim por depender só de tráfego pago, porque vai chegar um momento, né, da equação que talvez esse canal sature, então acho importante todos os canais, mas pelo fato dele já ter uma maturidade da empresa, já ter um canal que não tá podendo perder tração nos próximos meses por conta de IA. Eu acho que por já ter uma estrutura comercial redonda, por já ter um ticket relativamente alto e por ser uma ferramenta mais horizontal que serve múltiplos públicos, eu gosto mais da Jet Sales do que da eKite, mas eu também achei a ferramenta da eKite muito boa, muito focada, muito específica, cresce no orgânico, bom faturamento, a empresa tem 5 anos só, eu achei uma boa empresa, mas por conta daqueles motivos eu ainda ficaria com a Jet Sales, então a vencedora é a nossa Jet Sales. Então, parabéns, João. Vou entrar em contato com você e ver se você me quer junto na sua empresa, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, não esqueçam de comentar para eu saber se gravo mais vídeos como esse nos eventos que eu vou e se a gente faz mais essas brincadeiras de investimento. E eu vejo vocês na próxima edição. Até mais.